Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema que é o termos integrantes da oração e vamos falar de algumas coisas específicas dentro desses termos integrantes, beleza? Acompanhe com os seus livros para vocês fazerem anotações, tá bom? Então, o que seriam os termos integrantes da oração? São aqueles termos que vão dar continuidade à ideia central. Então, quando o seu nome ou quando o seu verbo precisa de um complemento para ter o sentido completo, a gente vai usar esses termos integrantes. Vocês já conhecem alguns, já tem mais intimidade com alguns que a gente já citou eles anteriormente. Mas eu vou falar de cada um separado aqui para vocês terem uma melhor compreensão. Então, quais são os termos integrantes da oração? O complemento verbal, né, que vocês conhecem como objeto direto e indireto. Tremendo um pouco, eu tô com frio. O predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, o complemento nominal e o agente da passiva. Então, todos esses elementos aqui vão completar o sentido de um verbo ou de um substantivo, tá? Começando pelo objeto direto, que vocês já conhecem, que a gente falou deles nos verbos transitivos, né? Então, para eu ter um objeto direto, eu preciso de ter um verbo onde o sentido dele não está completo. Eu preciso de um complemento para a frase ficar mais coerente, tá? Então, nesse caso, eu vou ter um objeto direto se o complemento não tiver preposição, tá? Então, vamos analisar a frase aqui. Quando eu falo, Thaís comeu. Comeu é o meu verbo, né? Se eu falar só Thaís comeu, para você falar assim, Thaís comeu. Comeu o quê? Você vai querer saber o que ela comeu. Então, eu preciso de um complemento. Mas, quando eu falo, Thaís comeu o bolo, quem come, come algo. Então, eu não vou utilizar uma preposição para ligar o meu verbo ao complemento. Então, automaticamente, eu estou falando de um verbo transitivo direto e o meu complemento vai ser um objeto direto. Tranquilo, né, gente? Vocês já viram isso? A criança destruiu. Se alguém chega na sua casa e fala, a criança destruiu, você já vai falar o quê? Destruiu o quê? Então, a casa... Novamente, não utilizamos a preposição aqui entre o nosso verbo, que precisou de um complemento, logo ele é transitivo. Como eu não usei a preposição, é direto. Por sua vez, se eu tenho um verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu tenho um objeto direto. Fácil, tranquilo, suave na nave, né? Agora, vai chegar no ponto. Objeto direto preposicionado. Não buga não, gente. Aí vocês vão falar, Bruna, você acabou de me explicar que não pode ter preposição no objeto direto. E agora você põe preposição? Gente, isso gera polêmica até entre os especialistas. Mas vocês vão ver que é muito fácil, é prático. E, para sorte de vocês também, cai muito pouco em concurso, em processo seletivo. Porque dá abertura para recurso. Porque tem gente que concorda, tem gente que discorda. Então, vou explicar a regra geral, porque caso caia, vocês têm que estar dominando esse conteúdo. Mas cai com menos frequência. E vocês vão ver que não é isso tudo aí não, tá bom? Então, quando que eu vou ter um objeto direto preposicionado? Quando eu quero evitar ambiguidade, quando eu quero dar ênfase na frase, quando eu tenho um pronome oblíquo átono, tá bom? Então, nessas três situações aí, eu vou precisar de um objeto direto acompanhado de uma preposição. Vou mostrar para vocês aqui na frase. Rodrigo venceu, tananana, no xadrez. Vencer é um verbo e é um verbo transitivo, porque quem vence, vence geralmente alguém, vence algo. Igual quando eu falo, o Flamengo venceu o jogo. O jogo é o nosso objeto direto, né? Então a gente vê aí que o venceu foi um verbo transitivo direto. Só que como eu usei um pronome oblíquo átono, que é o mim, é o ti, é o ele, é o nós, é o convosco, né? Depois vocês podem pegar a listinha aí de pronomes oblíquos átonos. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar uma preposição aqui. Porque como é que eu falo? Rodrigo venceu mim no xadrez? Não fica estranho? Então, eu preciso de um A de preposição aqui. Esse A não é artigo, é preposição, tá? E não é acentuado mesmo, não. Então, Rodrigo venceu a mim no xadrez. Eu vou ter um objeto direto, pois o meu verbo é transitivo direto, mas eu tive que usar uma preposição por causa da regra do pronome oblíquo átono, tá bom? Aqui na segunda frase também é um outro exemplo.
Comer, olha aqui, eu já até usei em cima. Ele é um verbo transitivo direto. Quem come, come algo. Por exemplo, Lucas comeu o bolo, João comeu a torta. Nesses casos, eu usei objetos diretos. Só que eu preciso evitar ambiguidade nesse caso. Por quê? Lucas comeu, digamos que eu colocasse assim, o pão. Você vai entender que Lucas comeu o pão todo, mas eu quero falar que o Lucas comeu uma parte do pão. Então, eu vou dizer, Lucas comeu do pão. Houve alteração de sentido. Lucas, no caso, ele só comeu uma parcela do pão. Se eu colocasse Lucas comeu o pão, automaticamente você vai entender que ele comeu o pão todo. Então, nesse caso, eu preciso de uma preposição para evitar essa alteração de sentido. Tranquilo? Então, vamos passar para o próximo. Bom, seguindo com o objeto indireto, também bem tranquilo, vocês já viram, é quando eu vou ter um verbo transitivo indireto, né? Ou seja, o verbo solicita um complemento e o verbo, por sua vez, pede uma preposição. Então, diferente do objeto direto aqui, o verbo, ele pede uma preposição, tá? Então, vamos analisar a frase aqui. Meu namorado discordou. Errou rude, mas discordou de quem? Discordou de mim. E morreu, tô zoando. Discordou de mim. Então, o verbo aqui, que é um verbo transitivo, afinal, meu namorado discordou. Discordou de quem? Então, discordou de alguém. Então, eu preciso de uma preposição. Por isso, meu verbo é transitivo indireto. Logo, eu vou ter aqui um objeto indireto devido à preposição de. Na segunda frase, ninguém acredita. Acredita em algo ou em alguém, né? Então, aqui eu tenho um verbo. Ele está transitivo, eu preciso do complemento para eu ter o meu sentido completo. Ninguém acredita em você. Então, novamente, o verbo requer a preposição. Eu necessito da preposição para que o meu sentido fique completo, fique coerente aqui a frase. O objeto direto é bem tranquilo, então também não vão ter grandes dúvidas, a gente já citou eles antes, tá? Então, vamos passar agora para um que vocês veem bem menos também, com objeto direto e indireto pleonástico. Apesar do nome aí, grande, feio, ele é bem facinho. Quando a gente fala de pleonástico, remete a uma figura de linguagem que vocês provavelmente já estudaram, que é o pleonasmo. Pleonasmo, para quem não lembra, choveu no molhado, subiu para cima, entrou para dentro. Então, estou sendo retórica, estou sendo muito abundante, né? E aqui no caso do objeto vai ser nesse sentido, você vai ser abundante. Então, o objeto direto e indireto pleonástico, o que seria? É quando eu expresso o objeto duas vezes na mesma frase. Vamos analisar aqui. A correntinha, guardou-a no bolso da camisa. Vamos primeiro localizar o verbo, que é guardar. Então, verbo. Quem guarda, guarda alguma coisa, né? Então, precisa de complemento, transitivo. Quem que ele guardou? A correntinha. Viram que nem sempre fica na ordem e sequência, né? Então, como eu não tenho preposição, vai ser um objeto direto. E aqui, olha, eu estou me referindo novamente à correntinha. Guardou a. Esse a está me referindo ao objeto direto. Então, ele está sendo expresso duas vezes na mesma frase. Quando eu digo a correntinha e quando eu digo guardou-a, porque o a se refere ao meu objeto direto. Então, duas vezes na mesma frase. Aqui embaixo. As violetas na janela, não lhes poupei água. Quem que é o meu verbo? Poupei, poupar. Verbo transitivo porque eu preciso de um complemento. No caso aqui, poupou o quê? Água. Água é meu objeto direto. E vou ter também um outro complemento. Esse verbo presta dois complementos, que é as violetas. Vou colocar o laranja, né? Para ficar mais evidente. Então, aqui eu já tenho preposição, objeto, indireto. Então, o meu verbo é verbo transitivo, direto, indireto. Quando eu falo não lhes poupei, esse lhes aqui está se referindo a quem? A água ou as violetas? As violetas. Então, eu estou repetindo, né? Estou expressando duas vezes o objeto indireto na frase.
Então, eu vou ter um objeto indireto pleonástico. E em cima eu vou ter um objeto direto pleonástico, ok? Vamos falar agora de predicativo do sujeito. Também já falei com você sobre isso quando a gente falou de verbo de ligação. Então, característica principal, sempre que eu tiver um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica que eu vou atribuir ao meu sujeito e está conectado por um verbo de ligação. Então, por isso que ele é simples. Tem uma regrinha geral, então não tem como vocês errarem muito não. Então, quem é um bom professor? Breno, sujeito. O restante, por sua vez, é o predicado. E aqui eu tenho um verbo que é um verbo de ligação. Logo, bom professor é uma característica do meu sujeito. Então, bom professor é o meu predicativo do sujeito. Embaixo, minha tia anda cansada. Também falei com vocês que alguns verbos de ação podem funcionar como verbos de ligação, porque aqui não é o fato dela ter a ação de andar, é dela estar cansada, tem estado cansada. Então aqui, sujeito, quem anda cansada? Minha tia. Restante, predicado, anda é o nosso verbo de ligação e cansada é uma característica da minha tia. Logo, é o meu predicativo do sujeito. E predicativo do objeto? Se predicativo do sujeito é uma característica do meu sujeito, predicativo do objeto vai ser uma característica do objeto. Só que aqui eu não vou ter aquela coisa do verbo de ligação, né? Então, na frase, eu respeito. Respeito é um verbo, aquele professor é o meu objeto e responsável se refere ao meu professor. Então, é uma característica do objeto direto. Logo, é um predicativo do objeto. Ok? Os jurados consideraram, tem um verbo aqui transitivo, né? Porque eu preciso de complemento. Como eu não tenho preposição, eu tenho aqui o meu objeto. Então, culpado. Culpado é uma característica de quem? Dos jurados, que é o sujeito, né? Ou do objeto, que é o réu. Quem é culpado é o réu. Então, aqui é uma característica do meu objeto. Logo, eu tenho um predicativo do objeto. Simples e fácil isso aqui, né, gente? Bom, nós vimos o complemento verbal, onde o verbo ele precisa de uma continuação para ter o sentido completo. Da mesma forma, a gente tem o complemento nominal, que é quando o nome precisa de uma continuação para ter o seu sentido completo. Então, vocês vão ver que tem conceitos parecidos aí, mas em um eu estou falando de verbo, afinal, o complemento verbal, e no outro eu vou ter o complemento nominal. Vamos analisar a frase aqui. Se eu falar, Luana tem orgulho. Orgulho de quê? Do seu trabalho, de sua inteligência, de si mesma. Então, eu preciso de uma especificação. E orgulho, por sua vez, é um nome, é um substantivo. Então, eu preciso de completar o sentido desse substantivo. E no caso foi, Luana tem orgulho de seus filhos. A essa continuação, eu dou o nome de complemento nominal. Lembrando da regra no complemento nominal, toda vez que eu tiver esse complemento, esse tipo, eu sou obrigada a usar preposição. Então, para ser complemento nominal, obrigatoriamente, eu tenho que ter a preposição aí. Novamente, tenho esperança. Esperança é um substantivo. Se eu eliminar esse restante da frase, vai ficar incompleto o sentido. Então, eu preciso dar uma continuação ao meu nome aqui. Então, tenho esperança de que eles compareçam. De que eles compareçam é o meu complemento nominal. Reparem aqui que, novamente, eu fiz o uso da preposição, assim como aqui em cima, ok? E, por fim, vamos finalizar aqui com o agente da passiva, que está totalmente relacionado às vozes do verbo. Nós vimos voz ativa, voz passiva
e voz reflexiva. Então, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. No caso, a ação é praticada por alguém. Quem praticou a ação, que vai ser o meu agente da passiva. Vamos entender aqui na frase. O pão foi feito por mim. Quem sofreu a ação de ser feito foi o pão. Mas quem que fez a ação? Fui eu aqui no caso, por mim. O pão foi feito por mim. Então, aqui a pessoa que realizou, né, a ação que foi sofrida pelo sujeito é o agente da passiva. Novamente aqui. Todos os brinquedos foram guardados pelas crianças. Quem sofreu a ação? Quem foi guardado? Os brinquedos. Mas quem foi a pessoa que executou a ação que foi sofrida pelo sujeito? As crianças. Então, elas vão ser o agente da passiva. Então, qual é a regra? A gente tem que estar em uma frase onde está atuando a voz passiva. O sujeito tem que estar sofrendo a ação. Quem executou a ação do sujeito vai ser o agente da passiva. Bom, pessoal, por hoje é isso. Hoje eu vou mandar alguns exercícios para vocês, vou mandar menos, que na terça-feira eu empolguei e mandei muita coisa. Ainda tem a redação, né, que é a nossa carta argumentativa. Então, eu vou mandar uns exercíciozinhos para a gente praticar. Bom, pessoal, eu separei com um exercício, né, que a gente vai englobar um pouquinho das coisas que a gente estudou hoje e também vai tirar dúvidas se tiver ficado alguma coisa sobre objeto direto preposicionado, tá bom? Então, acompanhem comigo que eu vou analisar todas as frases. Aqui eu deixei 4 frases e o enunciado seria que você teria que localizar onde tem o objeto direto preposicionado, tá bom? Então, vamos analisar juntos aqui. Na frase, os ministros gostam de sopa. Então, vamos ver se de sopa é o nosso objeto direto preposicionado. O nosso verbo é gostam, né? Vem do verbo gostar. O verbo gostar, ele exige um complemento, ó. Os ministros gostam. Gostam de quê? De quem? Então, transitivo. O verbo gostar, de sua vez, quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, é um verbo que exige preposição. Se ele exige preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Localizamos aqui a nossa preposição. Se o verbo é transitivo indireto, obrigatoriamente o objeto tem que ser indireto, tá? Segunda frase. Eles têm medo de você. Nesse caso, de você, está acompanhando o medo. Medo, no caso, é um nome, é um substantivo. Então, eu preciso completar o sentido desse substantivo. Eles têm medo. Medo de quê? De quem? Então, aqui eu vou ter um complemento nominal, né? Porque se eu estou me referindo a um nome, não tem como ter objeto, né? Complemento nominal. E vamos ver se seguiu a regra. Para ser complemento nominal, tem que ser acompanhado da preposição. A terceira frase. Os discípulos comeram do pão. Aqui o nosso verbo é a palavra comer. Quem come, come alguma coisa. Repare que eu não falei de algo. Então, comer normalmente é um verbo transitivo direto. É um verbo que normalmente não solicita preposição. Mas mesmo assim, eu tenho uma preposição aqui. Então, aqui eu vou ter um objeto direto preposicionado. Por quê? Esse do aqui foi utilizado para não dar ambiguidade, ó. Eles comeram do pão. Se eu falasse eles comeram o pão, eu ia entender que eles comeram o pão todo. Quando eu coloco eles comeram do pão, quer dizer que eles comeram uma parcela do pão. Então, a preposição aí foi colocada para tirar a ambiguidade da frase. Então, localizamos o nosso objeto direto preposicionado. Mas vamos fazer a última assim mesmo. Bom, aqui atenderam um pedido do patrão. Vamos analisar a frase. Primeiro, o verbo está aqui, né? Atenderam. Atenderam quem? Atenderam o quê? Então, é um verbo transitivo. Eu preciso de complemento e eu não preciso da preposição, né? Atenderam alguém? Então, direto.
Se eu tenho um verbo transitivo direto, obviamente eu vou ter um objeto direto. E o meu objeto direto é um nome. Logo, do patrão está acompanhando o meu nome. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um adjunto, porque está junto do nome. Adjunto adnominal. Aí, pessoal, vocês podem falar assim, ai, Bruna, por que não é complemento nominal? Porque está se referindo a um nome, eu tenho a preposição? Pois é, essa dúvida é bem comum. E no caso aqui a diferença é que o adjunto adnominal, ele não é necessário para o sentido da frase. No caso do complemento nominal, ele é necessário. Olha aqui, eles têm medo. Medo de quê? Precisa de algo para completar o sentido, então é um uso obrigatório. É o complemento nominal. Aqui se eu falar atender a um pedido, tá ok. Eu não precisava desse do patrão para especificar tanto. Então, era removível aí da frase. Por isso, essa que é a diferença sutil de adjunto adnominal e complemento nominal. Mas, no geral, gente, é isso. O adjunto adnominal, inclusive, vocês vão estudar na próxima aula, então podem ficar tranquilos, que a gente vai aprofundar mais nessa parte também, tá? No mais, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição e bons estudos!